Eu quero falar sobre a passagem está em João 8:20. Nós vamos falar sobre uma mulher. Aqui na palavra ela não tem nome, mas ela foi pega em adultério. Ela foi pega fazendo algo que não devia. Estava num lugar que não devia, fazendo algo que não devia, com quem não devia. Eu vou ler aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar. 8, a partir do 1, João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Vamos parar aqui no versículo 5. Eles pegaram uma mulher em adultério, como diz a palavra, levaram diante de Jesus e ali eles declararam, eles leram ou eles lembraram, eles recitaram a lei de Moisés, né? Lá dos mandamentos. Um dos mandamentos era esse: não adulterarás. E eles ainda disseram, né? Porque se a gente pegar ela em adultério, que as tais sejam apedrejadas. Só que essa lei, ela não estava lá dizendo que era só a mulher ou só o homem que fosse pego em adultério que iria ser apedrejado. Estava falando sobre os dois. Até porque se você ler o mandamento, ele vai falar assim: se o homem for pego com a mulher do seu próximo, se tiver testemunha, 2 ou mais, ambos serão apedrejados. Então aqui, só nessa parte aqui, esses homens, esses fariseus, eles já estavam errados. Porque se ela foi pega em adultério, havia alguém com ela, sim ou não? E cadê essa outra pessoa? Mas enfim, vamos lá. Aí eles falaram para Jesus, né? Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Eu creio que quando Jesus disse isso, houve um silêncio, houve uma pausa. Eles queriam muito que Jesus falasse algo que agradasse o coração deles, né? Muitas vezes nós procuramos algo que agrade o nosso coração, uma palavra que agrade o nosso coração. Só que nem sempre as palavras que virão em nossa direção, principalmente quando for de Deus, serão palavras que agradem. Porque, parando aqui também, muitas vezes, nós somos pegos como esses fariseus. Muitas vezes nós vimos pessoas errando, pecando, falando mal ou qualquer outra coisa. E como esses fariseus, nós pegamos essas pessoas e sacrificamos elas. Falamos mal delas. Apedrejamos elas. Como assim, pastor, apedrejamos? Quando a gente começa a falar mal, quando a gente começa a declarar coisas, nós estamos apedrejando essas pessoas. Tem gente que fala assim: eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, né?
sabe dos 10 mandamentos. Muita gente conhece os 10 mandamentos, né? E nós temos que conhecer e praticar. E só que muitas vezes você não faz realmente, né, o fato ali. Você não mata alguém com uma faca, com um tiro, mas muitas vezes nós matamos pessoas com palavras. Nós destruímos pessoas com atitudes. Então nós também matamos. Nós também apedrejamos. Nós também muitas vezes roubamos. Não, né, necessariamente você vai lá na casa de alguém ou pega, mas quando a gente pega algo que não é nosso na igreja ou em casa do marido ou da mulher, seja lá de quem for. Lá na sede muitas vezes aconteceu de pessoas esquecer Bíblia na igreja, né? Eu acho que toda igreja tem alguém que esquece Bíblia, né, Paulo? Abandonar, né? Abandonar. Tinham pessoas que esqueciam, mas na verdade abandonavam mesmo, porque não procuravam, né? Então, muitas vezes nós guardávamos, quando alguém procurava e a gente estava por ali, a gente devolvia, mas a maioria das vezes ficava abandonado. Mas se você pegar aquilo e a pessoa vir atrás e falar, olha, eu perdi uma Bíblia, eu perdi um celular aqui na igreja ou alguma coisa, e você tiver de posse daquilo e não devolver, você está pecando. E ali o Senhor falou para eles, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, comece a julgar o seu irmão. Muitas vezes nós somos juízes, nos colocamos como juízes, julgamos as pessoas, acusamos as pessoas e esquecemos que aquele que nos ama do jeito que nós somos, porque todos nós temos falhas, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Aquele que nos ama, ele também ama aquela pessoa que está ali naquela prática de pecado. E o Senhor nessa noite está pedindo para que nós venhamos olhar para essas pessoas com o olhar de amor do Senhor. Não venhamos acusar, não venhamos apedrejar como fizeram esses fariseus. Mas olhe para elas com um olhar de amor. Quem é que está te apedrejando? Quem é que está te acusando de alguma coisa? Quem é que está tornando os teus dias difíceis, complicados? Quem é? Depois que Jesus falou isso para aqueles homens, a palavra fala que ele tornou a se inclinar na terra e continuou escrevendo, né? Baixou sua cabeça e o que ele estava fazendo, ele continuou. O que será que Jesus escrevia ali naquela terra? Quando ouviram isto, retarguidos da consciência, ou, né, confrontados, ficaram confrontados, porque não era aquilo que eles queriam ouvir. Eles queriam matar aquela mulher, eles queriam fazer um show ali, uma exposição na frente do mestre, na frente de todos que ali estavam. Quantas vezes nós passamos por exposições? Quantas vezes pessoas querem nos expor, falar coisas de nós na frente de outras? Não porque aquela pessoa nos ama. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos corrige. O Senhor corrige a quem Ele ama. Mas ainda assim, isso é de mim, tá? Eu acho que o meu Deus, ele não fica feliz em exposições. Ele não fica feliz, ele não é Deus de exposições. Ele quer que nós venhamos ter a nossa consciência, ter em nossa consciência que nós pecamos, que nós erramos e que precisamos dele, precisamos do perdão dele, precisamos seguir em frente. Mas temos que reconhecer que nós somos falhos. Nós já fomos repreendidos
ofendidos porque às vezes o pastor fala assim: nós somos pecadores. E alguém falou assim: não diga que você é pecador, diga que você é santo. Certo, nós somos santos lutando contra o pecado. Mas tem hora que nós precisamos declarar, não porque nós estamos ali constantemente no pecado, mas para que as pessoas entendam que nós somos iguais nesse quesito. Estamos sujeitos a isso. Quando nós falamos que temos uma aliança com os nossos líderes, com os nossos pastores, nossa cobertura, não é porque nós olhamos para eles e idolatramos eles, ou idolatramos o nosso ministério, não. Eles são falhos, e por andar juntos nós conhecemos as falhas. Nós conhecemos as falhas, mas por andar juntos, por ter uma aliança, nós reconhecemos o chamado. Nós reconhecemos a entrega. Nós reconhecemos o quanto que eles choraram e choram, né? Por esse ministério. Por vocês. Muitos eles não conhecem. Mas eles choram, eles oram. Então, quando nós andamos juntos, né, nesta aliança, nós reconhecemos que somos falhos, mas que existe um Deus, um Jesus que veio ao mundo e levou sobre si todos os nossos pecados. E Ele não está aqui para nos acusar. Ele não está aqui para apontar os nossos erros. Ele está aqui para nos abraçar e dizer: vem, filho amado. Vem, filho amado. Aleluia. Venha como estás. Hoje é dia de reflexão. Hoje é dia, em alguns lugares, de algumas pessoas não poderem ceiar porque pessoas apontam os seus pecados. Mas a palavra do Senhor diz: ei, querido, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de você agora, já começa a se examinar. O que é que você tem aí que talvez possa, no seu pensamento, interferir na renovação da aliança com o Senhor? O que é? O seu pecado dentro do teu coração, ele pode ser um pecado que você fala: meu Deus, eu não posso ceiar. Mas na ceia da nova aliança, o Senhor já perdoou todos os teus pecados. Ele só precisa que você reconheça. Vamos ler mais um pouquinho aqui. E endireitando-se Jesus, e não... Voltando, né? E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isto, confrontados com o peso, né, da palavra, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher. Ei, agora que é a hora do confronto. Agora, por quê? Quem estava ali era só a mulher. E com certeza, a palavra não diz, mas imagina você pega em um pecado, você vai ser o quê? E saber que dentro de uma lei você seria apedrejada. Imagine como estava aquela mulher. Ela já devia estar chorando, os olhos deviam estar inchados de tanto chorar. Mas aí Jesus olhou para ela. Ficou só Jesus e ela. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão? Ei, Alisson, onde estão os teus acusadores? Ivanice, cadê os teus acusadores? Jaqueline, cadê os teus acusadores? Às vezes os nossos acusadores não são físicos. Muitas vezes os nossos acusadores são aqui, na nossa mente. O inimigo não quer que você permaneça, prevaleça, que você lute, que você viva, que você conquiste. Então, se ele não pode muitas vezes tocar na sua carne, ele vai
dirigir a tua mente, ele vai começar a jogar setas, né? Palavras, confusões. Quantas pessoas confusas estão hoje no mundo? Não sabem mais discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. As pessoas estão malucas. E se a gente não tiver cuidado, a gente também fica. Então é tempo de nós pedirmos muito, muito neste tempo agora. Nós lemos esses livros, né? As cartas de Paulo, Efésios, esses livros todos, eles estão nos alertando para, olha, cuidado que os maus irão se levantar, cuidado que os maus irão chegar até você, que as pessoas vão chegar a você e vão tentar desvirtuar você do caminho, que as pessoas ou as vozes malignas, elas vão tirar você de crer, elas vão tentar cegar o teu entendimento para que você não olhe para o alvo, para que você não conquiste o que você tem que conquistar. Então esses acusadores, eles podem não ser físicos, mas eles podem estar aí na sua mente. E o que fazer com esses acusadores? O que fazer? O que fazer? O que fazer com esses acusadores de mente? Diga-me o que fazer. Mandar embora, mas como que eu mando embora? Se você está ali, a sua mente, a nossa mente é um campo que a gente muitas vezes não tem controle. Você está aqui e muitas vezes você não está aqui, porque sua mente está lá no seu trabalho, na sua casa, não é? Nas suas contas. Ai meu Deus, o que eu vou comer quando eu chegar em casa? Ô culto, acaba logo que eu quero ir lanchar. A nossa mente, ela é assim. E se nós dermos vazão a ela, se nós não falarmos mente, fique quieta. Alma, se aquiete. Ouça somente o Senhor. Nós saímos do propósito. Nós nos deixamos levar pelas falácias, pelas palavras do inimigo. Mas aí o Senhor disse: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E agora? Ela passou já por um turbilhão. Muitas pessoas ali querendo matar. Agora ela estava de frente a frente com Jesus. E agora? O que fazer? O que será que essa mulher pensou naquele dia? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Glória a Deus. Vai em paz e não peques mais. Vai em paz e não peques mais. A Jamile ministrou um dia desses ofertas, não sei se foi domingo passado ou retrasado, e ela citou essa passagem. O que aquela mulher tinha para oferecer mediante um livramento desse nível? Olha o livramento que essa mulher teve. Quantos livramentos você tem tido? Quantas situações você tem superado, passado? Quantas coisas? E o que você tem entregue ao Senhor? Ei, Paulo, diante da situação em que ele estava vivendo, triste situação porque estava preso, mas mesmo aprisionado pelo homem, ele era livre em Deus, ele era livre em Jesus. Por isso que ele o tempo todo declara: regozijo-me no Senhor. Outra vez digo: eu me alegro no Senhor. Porque ele não estava preso, ele estava
mente, mas a mente dele, o coração dele estava aprisionado no Mestre, naquele que salvou ele de tantas coisas ruins que ele já havia feito. Assim como essa mulher, queridos, Paulo também, ele foi alguém ruim, mas um dia ele se encontrou com Jesus como ela se encontrou, e Jesus olhou para ele, na minha conjectura, e disse: eu sei, Paulo, quem é você. Ô tipinho, né? Mas vai, eu não te condeno. Eu não te condeno. Somente vai e não peques mais. Somente siga agora, debaixo do meu propósito, e não peques mais. Siga agora o caminho que eu tenho para você e não peques mais. Ei, mulher, cadê os teus acusadores? Paulo tinha milhares de acusadores. Quando ele aconteceu o que aconteceu com ele, que ele ficou 3 dias cego, Deus falou para Ananias: ei, vai lá que tem um homem chamado Saulo orando. E aí Ananias tremeu na base e disse: o quê? Como se Deus não soubesse quem era Paulo. Mas Senhor, ele, justamente ele, eu acho que ele pensou assim: eu vou lá, eu vou orar por ele, ele vai voltar a ver e eu vou ser morto. Ele vive e eu morro. E agora? Que situação? Mas aí Deus falou: não, vai lá, porque esse é para mim vaso escolhido. Aleluia! Por isso, queridos, quando entra um bêbado, quando a gente vê uma prostituta, quando a gente vê um assassino, a gente sabe que é ruim o que eles estão fazendo, é péssimo, mas o Senhor está olhando para eles também com um olhar de amor, porque Jesus não morreu só por nós, ele morreu por todos. Então a gente precisa olhar com um olhar de amor, não de acusação. Não me julgue sem conhecer a minha história. Vamos conhecer a história do outro. Vamos estender a mão ao aflito, aos aprisionados, que por uma falta de perdão está vivendo uma dor, está vivendo uma prisão, né? Mas nós que estamos livres em Cristo Jesus, que fomos alcançados por essa liberdade, sejamos nós os portadores dessa liberdade. Sejamos nós, não esses escribas e fariseus que chegam diante de Deus para apontar os pecados dos outros, sendo que nós temos os nossos. Mas que sejamos nós a dobrar os nossos joelhos e declarar, quando um bêbado chega aqui, como já chegou vários, já passou vários por aqui, nós cremos que nós veremos essas pessoas aqui na igreja. Nós veremos transformados. Então, na sua oração, na sua casa, ore por eles. Nós não sabemos o nome deles. Quando eles vierem aqui, Marcelo, ou vocês que tiverem... Paulo e Everaldo, 2. Paulo e Everaldo, pronto. E Everaldo. Um é Everaldo e o outro é Paulo. Então aí, ó, Paulo, já tem um Paulo aí. Vamos orar pelo Paulo e pelo Everaldo. Vamos declarar que eles chegarão aqui sãos, sem bebedeira. E eles vão ouvir a palavra, eles vão aceitar Jesus. E daqui uns dias, daqui uns tempos, eles estarão aqui recebendo outros Paulos, recebendo outros Everaldos, recebendo outro João, Pedro. Amém? Porque esse é o amor de Cristo. Jesus morreu por nós para isso. Jesus morreu para que nós sejamos como Ele, que amemos como Ele. Então, é um amor que muitas vezes nós não compreendemos. Ei, lá na cruz, Jesus estava no meio de 2 ladrões. E um ficou murmurando, retrucando, xingando Jesus, mas o outro reconheceu. Olha a diferença. Existe essa diferença.
quando nós reconhecemos quem somos perante o Senhor, há salvação, há transformação. E aquele ladrão que reconheceu que ele sim merecia estar ali, quando ele olhou para Jesus e falou para Jesus: lembra-te de mim, Senhor. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje. Ei, Jesus não disse assim: olha, sabe, vai ter o juízo final, vai ter a grande tribulação, vai ter isso, aquilo. Não, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Amém? Ainda hoje, não é amanhã, não foi depois da tribulação. Jesus disse que naquele mesmo dia, aquele ladrão estaria com ele. Então a salvação é hoje, não é para amanhã. A sua cura é para hoje, não é para amanhã. A tua transformação é para hoje, não é para amanhã. Não deixe para fazer o que você tem que fazer hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pode não dar tempo. Aquela mulher, ela teve uma oportunidade, um livramento tremendo. E depois não se fala mais dela. Mas com certeza, não tem como nós termos uma experiência como essa mulher teve com Jesus e se desviar dos caminhos dele. Não tem como você ter uma experiência com Jesus e você mudar de rumo. Ainda que você mude de rumo, lá onde você estiver, o Senhor vai estar falando no teu coração. O Espírito Santo vai estar te falando: ei, isso aqui não é para você. Esse aqui não é o lugar que eu tenho para você. Eu tenho certeza, porque eu passei por isso. Então, onde quer que você vá, você vai ser incomodado pelo Espírito Santo. Não tem jeito. Então, resolva hoje entregar o teu coração, as tuas dores, as tuas feridas, os teus travamentos nas mãos do Senhor. Resolva hoje entender que esse amor é um amor que não é pai, que não tem marido, que não tem mulher, filho. Ninguém vai ter esse amor para com você. Só Jesus. Só Jesus. Porque Ele sabe qual foi o preço que Ele pagou. Eu não posso pagar o preço que Jesus pagou por você. Porque Ele já pagou. E o amor dele é o amor dele. Não tem outro. O amor do mundo é um amor falso. Sabe, hoje, esse final de semana, as pessoas estão gastando as suas vidas diante de quem? Do maligno. Ali naquele lugar, nesses lugares, porque, todo o Brasil está acontecendo a festa da carne. Em todos esses lugares acontecerão sacrifícios, acontecerão mortes. E essas mortes, sem Cristo, é morte eterna. Vai estar lá no dia do juízo, meu Deus, onde essas pessoas estarão? Mas quando nós morremos para Cristo, gastamos a nossa vida no altar, gastamos a nossa vida na presença do Senhor, nós nos conectamos a Ele, e ainda que esteja morto, viverá eternamente. Aleluia! Ainda que esteja morto, porque nós iremos morrer, nós viveremos toda a eternidade. Em toda a eternidade. Então nessa noite, queridos, nós estamos aqui para ceiar. Nós estamos aqui para meditar. Por que a ceia? Por que a gente tem que fazer esse ato? A palavra do Senhor diz que até que Ele venha em memória de mim. Nós temos que lembrar do Senhor. Mas aqui nós nos conectamos com o Senhor. Esse mês nós estamos iniciando, o mês de conexão com Deus. Só que não é só aqui. Não é só aqui. Não é só nesse momento.
Nós precisamos estar conectados com o Senhor em todo o tempo. Porque o mal está aí. O mal está aí. Mas até que ele venha, no lugar da morte, o Senhor nos ofertou vida. Até que ele venha, no lugar dos nossos pecados, o Senhor se ofereceu em pecado por nós. Então nessa noite, é uma noite de você examinar o teu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Reconheça. Declare: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Ele se entregou. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas dores nós fomos curados. Aleluia. Você vai ter um tempo de... Você vai ouvir um louvor. E eu queria que você fechasse os seus olhos e meditasse nessa palavra. Meditasse nesse louvor. E veja. Veja o quanto o Senhor te ama. Onde foi que Ele te encontrou. E talvez hoje Ele quer te encontrar aqui. Ele quer te encontrar, meu querido. Ele quer te encontrar nessa noite. Quem é esse? Quem é esse? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Quem é esse que me ama tanto assim? Quem é esse que olha para mim não pelos meus pecados, mas pelo que Ele pode fazer de mim, pelo que Ele pode fazer com os meus pecados? Ele olha para mim não pela história que eu vivi, mas pela história que Ele tem para eu viver lá na frente. O Senhor olha para nós, queridos, com um olhar de amor, não com um olhar de pecadores. Ele não nos vê como o homem vê. Ele não nos vê como o homem vê.